O que eu vou ministrar hoje veio do coração de Deus, assim, para o meu, de forma assim, muito ímpar. E eu não queria, porque é um estudo, e eu não posso dar estudo de domingo, não porque eu não posso, porque eu não posso. Eu posso, mas eu não devo pelo tempo. Então eu vou ter que correr com algumas coisas aqui, eu vou ser bastante rápido, igual eu estou sendo agora. Se você for bastante rápido para entender, você também não perde nada, porque vai estar tudo escrito aqui na tela. E eu vou trabalhar em cima desses textos aqui, em cima de Mateus 27, em cima de Atos capítulo 1. Então você que tem sua Bíblia já vai abrindo, porque o que Deus me deu foi algo assim tremendo, é algo muito grande, algo muito forte para o meu coração, e eu dou glória a Deus pelo ambiente de glória, porque para ministrar o que eu vou ministrar é só debaixo de ambiente de glória, senão não tem como. Eu vou ter que falar de morte, eu vou ter que falar de suicídio, vou ter que falar de Satanás, eu vou ter que falar de Lúcifer, vou ter que falar, e aí não é fácil. Então eu preciso falar, porque Deus me impõe que eu fale, e é tempo de você ouvir, é tempo que nós ouçamos. Então eu preciso ministrar isso para a tua vida, para a minha própria vida, como já fui ministrado, e eu sei que enquanto eu prego, eu sou mais ministrado ainda, porque eu também aprendo junto. Abra aí Mateus capítulo 27, no verso 1. No decorrer da mensagem eu vou ler vários textos bíblicos que estarão na tela, então você pode facilmente escrever no seu caderno, depois você estuda, porque eu não vou, como eu disse, é um estudo, e eu não posso desdobrá-lo, então eu vou ter que simplesmente dar o estudo, sem desdobramento, eu vou ter que mergulhar na palavra, e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Aliás, Ele não faz o resto, Ele faz é tudo, amém? Restinho quem faz somos nós, Ele faz tudo, do começo ao fim, e Ele não é um Deus de resto, Ele tem o melhor para a sua igreja, tem o melhor para mim, o melhor para você. Então eu vou ler um texto aqui em Mateus capítulo 27, no verso 1 até o 8, e depois no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 15 ao 19, e vou fazer a leitura aqui na King James. Se você tem uma outra versão, fique em paz, que Deus vai falar da mesma maneira, é alguma questão de tradução, mas não tem problema. Mateus 27, verso 1, podemos ler? Amém. Diz assim o texto: assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E agora no verso 3 vai falar de alguém. E sucedeu que Judas, o traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso, e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e os anciãos as 30 moedas de prata, e declarou: pequei, porque traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é a tua questão, essa questão é tua. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Ele foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar um campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo ele se chama Campo de Sangue até estes dias. Até esses dias. Mateus está relatando o que aconteceu no finalzinho da vida de Judas. Aí você vai para o livro de Atos, no capítulo 1, você vai virar a página, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você chega no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, as atitudes dos apóstolos relatadas aqui por Lucas. E agora, no capítulo 1, no versículo 15, nós vamos ler. Atos 1, 15. Atos 1, versículo 15. Eu quero que você preste muita atenção, fique muito focado na mensagem hoje, porque Deus, Ele quer falar profundamente ao nosso coração. Sempre quis, mas a questão agora é emergencial. Atos 1, verso 15. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e ele declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus.
Ele foi contado com um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Fecha os olhos. Pai, aqui está a tua palavra aberta, sendo lida, proferida, ministrada no meio da congregação da qual nós estamos. Fazemos parte de um grupo de pessoas dos quais nós entendemos que somos filhos do Senhor. E nós queremos ouvir a voz do Pai. Não estamos aqui para ouvir voz de homem, mas a do Pai, através do Espírito Santo, trazendo a inspiração, e que o teu doce Espírito possa, nessa noite, como sempre faz, possa estar realmente falando aos nossos corações. Eu simplesmente pregue, mas quem fale de fato seja o Senhor. O Senhor seja aquele que fala no mais íntimo do nosso coração. E para esse tempo emergencial em que a igreja vive, a terra vive, o mundo vive, a tua palavra é mais emergente, ela é mais rápida. Seja ela sobre mim, seja ela sobre a igreja. E que essa palavra frutifique em mim e frutifique na igreja. Que essa palavra frutifique em nós, e em toda cidade, em toda a terra, por onde ela passar. Seja assim feito em nome de Jesus. E que esta palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 por um em cada coração. E você concordando, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O tema hoje é esse que você está vendo aí. Vivendo com a vida. É um tema interessante. Vivendo com a vida. Mas tem como viver sem ela? Tem. Você vai aprender que dá para viver sem a vida. Mas o ideal é viver com a vida. Vivendo com a vida. Esse é o tema. E nós lemos aqui dois relatos que muitas vezes os cristãos fazem, o próprio cristão fazem um pouco de confusão, achando que a Bíblia está se contradizendo, porque enquanto Mateus está dizendo que Judas, ele após trair, ele sente remorso, e aí ele vai e se enforca, no livro de Atos está dizendo que ele vai e se precipita numa pirambeira, e ali ele é rachado no meio, suas entranhas saem para fora. Então tem dois tipos de morte. O que acontece aqui, na verdade, como não tem condição de descorrer, de esmiuçar para você, mas para você entender, um texto complementa o outro. No lugar onde ele foi se enforcar é um abismo, é um precipício. Então ele pega a forca e leva numa árvore à beira de um precipício, isso quebra e ele cai. Tanto se enforca quanto ele cai lá embaixo e se estraçalha, era para morrer mesmo. Então ali ele pega e ao se enforcar ele se precipita, talvez o galho não aguentou, a árvore não aguentou, a corda, não sei o que houve, mas o relato foi esse. Ele ali na beira de um precipício, na beira de um abismo, ele vai e se enforca, de fato, como diz Mateus, mas ali arrebenta e ele se estraçalha lá embaixo. Então esses relatos não são contraditórios, mas são mutuamente complementares um com o outro. Amém? Então se você for estudar, você vai entender isso aqui. Isso aqui era o que era para nós esperarmos. Mas, como que isso acontece? Eu fui estudar a vida um pouco desse moço, estudar toda essa passagem, passar por tudo isso, ver o que está acontecendo. Como que isso tudo pode acontecer? Como que pode alguém? Eu fiquei pensando, como pode alguém? Olha que oportunidade, eu gostaria muito de poder viver no tempo de Jesus. Eu gostaria muito de poder andar do lado dele. Pensou a sombra dele? Pensou você dar um abraço nele? Você poder estar vivendo, e Judas viveu 3 anos com ele, 3 anos e pouco, andando do lado dele, caminhando com ele, sentando na mesa, compartilhando o pão, andando junto, ouvindo, vendo o milagre. Como que isso pode acontecer? Como que ele pode terminar desse jeito? Como que ele acaba aqui? E eu fiquei pensando, como que Judas terminou desse jeito? E o Espírito Santo me levou exatamente para uma outra questão. E agora eu vou parar a mensagem, vou abrir um parênteses, e agora eu vou ler uma sequência de textos para você. Eu vou ler uma sequência agora. Eu vou citando, lendo, e você acompanha aqui, para que a gente vá rápido, porque nós vamos mergulhar agora num lugar chamado eternidade. Você vai mergulhar comigo na eternidade. Você vai num tempo que não é tempo do teu relógio. E depois a gente volta para a mensagem, para a gente entender o que aconteceu.
E como que eu me protejo? Como que a gente sai disso? Eu vou ler Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus criou. Diga, Deus criou. Gênesis 1, 27 diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus os criou, Deus criou. Salmo 146, versos 5 e 6. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó. Como é feliz quem tem o Deus de Jacó por ajudador? Por esperança o Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a fidelidade para sempre. Então ele fez os céus e fez a terra, o mar e tudo quanto neles há. Salmo 148, 4 e 5. Louvai-o vós, os mais altos céus, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele ordenou e foram criados. Deus ordenou, Ele deu uma ordem, foram criados, diz o texto no verso 5. Isaías 42, verso 5. Assim diz Deus, Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra, e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego da vida, a todos que por ela caminham. Então, assim diz Yahvé, assim diz Deus, que criou os céus e os desenrolou. Diga, Deus criou. Deus criou. Isaías 45, verso 6 e 7. Para que saibam todos, que do nascente ao poente, não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Deus cria, diga, Deus cria. Deus cria. Amós, capítulo 4, verso 13. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos. Colossenses, capítulo 1, verso 16, 17. Porquanto nele, em Cristo, nele, no Senhor, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Você só se mantém vivo por causa dele. Eu só estou na terra por causa dele. O ar, a atmosfera só existe por causa dele, porque diz, nele todas as coisas subsistem. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Apocalipse capítulo 10, verso 6. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, e que criou o céu, a terra e tudo o que neles existe. Diga comigo, criou o céu, a terra e tudo o que neles existe. Ou seja, você deu para perceber um pouquinho que Deus criou absolutamente tudo, tudo. Luz, treva, tudo. Ele criou tudo que existe, tudo parte dele. Só que mergulhado dentro do processo de criação de Deus, há um processo. E dentro do processo de criação de Deus, Ele criou primeiro o que é invisível. Ele começa pelo céu, criou Deus os céus, então Ele começa criando o que é invisível primeiro. E aqui já fica uma dica para mim e para você. Tudo que você quer manifestar na tua vida, física, visível, você tem que gerar no invisível primeiro.
para acompanhar o mesmo Deus. Deus, ele cria a partir do invisível, primeiro o invisível, depois o visível. Ele começou criando tudo que é invisível. Primeiro ele cria as coisas invisíveis, e ele vai criar os 3 céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Você já aprendeu sobre isso. Antes de tudo, tudo isso aqui acontecer, Deus está como? Analisa bem, ele criou tudo. Então, antes de tudo, quem que existe? Não, Deus não existe, Deus é, Ele é. Porque se eu falar para um ateu que Deus existe, só existe o que foi criado, a terra existe. Deus não existe, Deus é, desde a eternidade. Tudo que existe tem um começo, meio e fim. Tudo que existe, guarda isso que no fim da mensagem vai te servir. Tudo que existe, ele tem começo, meio e fim. Deus não, Deus é eterno. Antes de existir tudo, ele já era, já é e será. Deus é Deus e ponto. Então agora Deus, ele está só, desde a eternidade, ele é. E Deus vai criar todas as coisas, e nisso criar todas as coisas, você fique sabendo, você já sabe que Deus cria matéria, mas espírito ele gera. Anjos são gerados, você foi gerado, espírito Deus gera, por isso que Deus deixa claro na sua palavra que nós fomos gerados nele, porque espírito ele gera, matéria ele cria. Haja luz, haja firmamento, ele cria pelo poder da palavra, mas o espírito ele gera, tudo que é espírito ele gera, então ele vai gerar, e dentro desse processo, a primeira coisa que ele gera são os anjos. A primeira coisa que Deus vai gerar é anjo, os anjos. Anjos são muito mais antigos do que nós, na questão da geração externa, foi posto para fora, e Deus vai trazer agora, miríades, milhares, milhões e milhões, miríades e miríades de anjos, ele vai gerar os anjos, e ele vai fazer isso dividido em algumas categorias que acho que eu coloquei aí. Por exemplo, ele gera algumas categorias de anjos, mas só para você ter uma ideia, Apocalipse 5:11, você vai ver anjos em volta do trono. Apocalipse 7:1, você vai ver anjos nos 4 cantos da terra. Em Apocalipse capítulo 8:2, você verá anjos que ficam diante de Deus. Em Apocalipse 9:15, você verá anjos para serem soltos num dia determinado para uma certa função, estão aprisionados ainda, mas serão soltos em breve. Anjos terríveis, para destruir. Então, anjos, estão cheios de anjos. Se a gente for falar de anjo, fica aqui muito tempo. Apocalipse vai falar de anjo com trombeta, anjo com taça, anjo com selo, e vai falando de anjos, anjos com cálices, anjo no sol, anjo que detém as chuvas, anjos que detém os ventos, está tudo aí escrito. Então anjos estão repletos, existem anjos para todas as coisas. Existe também o chamado anjo da cura. Existem milhões e milhões de anjos organizados em categorias. Continua com Judas aí, o texto não sai da mensagem não, é para você poder entender, e para você entender o que está acontecendo. Então existem milhões, miríades e miríades e miríades de anjos, serafins, querubins, arcanjos, como Miguel e Gabriel. Então existem milhões, incontáveis números de seres angelicais, espíritos gerados a partir do próprio Deus, ele que os gerou. Só que no meio desses arcanjos, entre Miguel e Gabriel, no meio disso tudo, Deus ele gera um querubim chamado Lúcifer. Ele foi gerado e ele chama-se Lúcifer, embora a Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia está escrito o nome Lúcifer, por causa de Isaías 14, lá em Isaías 14, ele é colocado para nós como Lúcifer, como luzeiro, é por causa de Isaías 14, embora não está escrito, mas ele é mencionado dessa forma, Lúcifer, mesmo não estando escrito. Existe o antigo judaísmo, o judaísmo antigo, aquele tradicional, aquele que estuda aprofundadamente as escrituras, eles dizem que esse anjo, que nós chamamos de Lúcifer, o nome dele é Chamael, seria o nome certo de Lúcifer segundo os escritos antigos, e que significa aquele que atrai a Deus por sua beleza. Chamael, aquele que atrai a Deus por sua beleza. E se você ler sobre Lúcifer na Bíblia, você vai ver que ele era lindo, perfeito em formosura, diz a Bíblia em Ezequiel, perfeito, lindo, perfeito, tão perfeito, tão lindo que ficou soberbo.
Então a beleza tem que tomar cuidado com ela, pode ensoberbecer o coração. E ele ali soberbo. E esse anjo, ele era assim, simplesmente extraordinário no seu poder, na sua função, no seu domínio, na sua condição. Só que a Bíblia diz que ele, na multiplicação do seu comércio, escute isso, na multiplicação do seu comércio, ele multiplicou o seu comércio, se encontrou nele iniquidade. Isso que eu estou lendo para você está em Isaías 14, está em Ezequiel 28, você estuda em casa. Ezequiel 28, Isaías 14, você vai ver, na multidão do seu comércio, encontrou-se iniquidade nele, iniquidade, um iníquo. Então Lúcifer, na multiplicação do comércio, ele pode ser chamado de o primeiro ser que traficou influência. É o primeiro cara que fez influência de tráfico, foi o primeiro traficante de influência da história do universo, foi Lúcifer. É o primeiro traficante de influência da história. Lúcifer queria, guarde isso na tua cabeça, Lúcifer queria criar um governo independente de Deus, porém parecido com. Ele queria ser como, ele sabe que não tem como ser Deus, mas queria ser como, e queria criar um governo parecido, criar um governo semelhante. O nome disso é rebeldia. Todo ser humano, todo filho de Deus que andar sozinho, com a sua própria independência, achando que é dono do seu nariz, está com um espírito ou síndrome de Lúcifer, porque quer andar independente. Ninguém pode ser independente de Deus. É impossível você andar independente de Deus, é impossível, não tem como. Eu posso querer, mas se eu quiser eu vou me dar mal como ele se deu mal, então eu não posso. E é interessante que Lúcifer, ele vai fazer alguns tráficos, ele faz algumas coisas interessantes ali. Quem aqui já foi em vigília? Isso não está aqui, mas eu vou passar para você, porque está no estudo. Quem já foi em vigília noturna? Gente, eu já fui em algumas, e numa dada hora noturna, já fui numa que à noite parecia que dava para pegar a escuridão, e de repente aquilo clareia, começa a acender aquelas folhas, acender aqueles gravetos, e fica aquilo brilhante. Uma vez eu levei para casa, levei para minha esposa, levei para minha filha ver, um gravetinho assim, que ficou aceso até o outro dia. Quem já passou por isso? Fala a verdade, quem já passou? Pois é, isso é muito natural. A ciência tenta explicar de um jeito, explicar de outro, mas a Bíblia deixa bem claro. Quem já leu que Lúcifer ele andava entre as pedras afogueadas. As pedras afogueadas nada mais eram que fruto de adoração. Então ao pé do trono, lá embaixo do trono, lá para baixo, no Éden, nas delícias de Deus haviam pedras, e na medida que os anjos começavam a adorar, elas acendiam. Então quando era aceso, isso era juntado, essas pedras afogueadas, acendidas, acesas pela adoração, era apresentado diante de Deus. Aí Lúcifer começa a comercializar isso. Em vez de apresentar as 80 pedras, 70 pedras, falou, tem 50, tem 30. E começou, o comércio dele começa ali. Lógico que eu vou mergulhar isso com você em estudo, é só para você entender o que ele comercializava, se não tinha nada, só anjos. Ele comercializava, e ele começa, tráfico de influência, arrastar. A Bíblia diz que ele arrasta a terça parte dos anjos no seu chaveco, e ali ele vai conseguindo fazer isso, ele vai arrastando. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14, no verso 11, está na página 1298, se você tiver com King James, para você ler alguma coisa aqui. O que aconteceu com ele? Um pouquinho do que aconteceu com ele, porque o meu assunto é Judas, é que eu tive que abrir um parênteses aqui para você compreender algumas coisas, para você entender. Isaías capítulo 14. Então, Lúcifer, ele está ali nessa condição, ele se rebela, porque tenta andar sozinho, criar um governo independente, quer andar sozinho, acha que é dono do nariz, e acha agora que ele pode ser igual a Deus, mas aí Deus olha e o fulmina. Na realidade, Deus fulmina Lúcifer, sai um fogo do trono e o destrói, toda a beleza dele é corrompida, você não vai vê-lo lindo mais. Mas vamos lá, Isaías capítulo 14, verso 11, aqui está falando dele. A tua soberba foi lançada também no inferno, no Seol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Então ele também adorava. Eis que agora a tua cama é feita de larvas, de vermes, a tua coberta é de vermes,
Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva? Aqui no caso da alvorada, esse filho da alva é luzeiro, daqui veio Lúcifer. Quando falamos Lúcifer, é por causa desse texto, Isaías 14, 12. Como fosse atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações, afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, porque Deus habita no norte, o Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, ele falou que quer ser mais alto que os anjos ainda, e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Seol, da morte, foste precipitado, e lançado foste no fundo do abismo. Então o verbo está dizendo aqui, na visão profética, na visão de Deus, está dizendo: você foi lançado no abismo, você já está anulado, você já está derrotado, sentenciado, não tem mais volta. Está no verbo passado. As profundezas do céu da morte foste, você já foi precipitado, já acabou, você já está um derrotado, você já foi anulado, já foi lançado no fundo do abismo. Então esse querubim, com a sua soberba, que você leu comigo um pouquinho dele, filho da alva, é uma categoria dos anjos, esse daqui ele corrompeu a terça parte dos anjos com ele, e Lúcifer, bem como os anjos que caíram, se organizaram. Eles têm uma organização muito, mas dá de 1000 a 0 em qualquer organização humana que o homem tente fazer. Ele é organizado. Há um texto que deixa isso claro aqui em Efésios capítulo 6, 12, está aí na tela, diz assim: porquanto a nossa luta, esse texto eu creio que você conhece bem, porque o diabo ele vai se organizar agora em 4 categorias, diga 4. Porque 4 é suficiente. 4 estações no ano é suficiente: primavera, verão, outono, inverno. 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Tudo que você for ver na Bíblia, na história, que é suficiente é o 4. O jardim plantado no Éden havia circulado por 4 rios, então sempre é 4. Vai vir aí o juízo, a ira de Deus derramada. Quantos cavaleiros? 4. Sempre 4 é suficiente. E Satanás, sabendo dessa numerologia de Deus, do qual ele usa alguns, no seu atributo, ele faz aplicação disso. Ele pega e vai fazer o que? Ele vai criar também, já que ele foi lançado, foi caído, derrotado, e vem com toda a sua turma, lançado por Deus, ele vai agora se organizar. Satanás se organiza. E Efésios 6, 12 diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste sistema mundial em trevas, e contra as forças espirituais do mal, ou seja, as hostes, nas regiões celestes. Então ele vai dar aqui 4 categorias dentro da hierarquia demoníaca, tem 4 esferas de ação, 4 esferas de ataque, 4 maneiras de atuar, 4 formas de agir. Você quer ver como que o inferno atua em 4? Na área sexual, existe o adultério, é uma área, um ministério, uma esfera. Tá, mas aquele homem, ele é um pai de família exemplar, ele não adultera. Tá, fechou uma área. Só que quando ele faz suas viagens, ele paga uma moça e ele prostitui, porque o espírito de adultério é diferente do espírito de prostituição. O espírito de adultério quer tudo que a esposa tem, o de prostituição só quer o dinheiro. Mas aí ele prostitui, mas aí ele resolve, fala, não, eu não vou prostituir, pronto. Então ele não adultera, não tem adúltera, ele não tem uma amante fixa, ele não é adulto, mas também não é alguém que pague por um programa. Então ele também não prostitui. Fechou outra esfera do inferno. Pronto. Mas passa-se o tempo, aí está esse pai de família, adultério, prostituição, vai caminhando nessas esferas de pecado, mas aí você vai vendo esse homem que tão santo, um pai de família tão exemplar, ele não
não adultera, ele não prostitui. Alguém lembra qual que é a outra? Lascívia, qual que é a outra? Fornicação. Então ele não adultera, ele não prostitui, mas ele também está casado com uma só esposa. Ele é fiel à sua esposa. E ele casou nas normas que a Bíblia manda, debaixo da bênção dos pais, debaixo da bênção de Deus. Ele não está só morando junto, largadamente, de qualquer maneira, fornicando, tendo relações sexuais ali fora do casamento. Não, não. Ele é certinho, ele casou direito. Opa, então este pai, ele não adultera, ele não prostitui, ele não fornica, só que na calada da noite, ele dá uma clicadinha de leve no notebook e vê uma pornografiazinha. O nome disso é lascívia. Então, você vê, ele fechou as 3 portas, mas tem uma esfera do inferno atuando. Se ele não fechar essa esfera, daqui a pouco, da lascívia, que é apenas os olhos, desejo natural, daqui a pouquinho, se ele não controlar, não dominar, daqui a pouquinho ele entra na prostituição, daqui a pouco ele arruma um amante, e assim vai. Então, as 4 esferas têm que ser fechadas, porque o inferno sempre vai atuar em 4 esferas de ataque. E aqui estão as 4 esferas. Vamos lá: principados, potestades, dominadores e hostes, que são as forças espirituais do mal. Como que eles operam? Fácil, para você entender bem como funciona. Principados, eles atuam de forma internacional, de forma sociopolítica, lançando uma nação contra a outra, provocando guerras internacionais. Isso é principado. Principado atua de forma federal, ele atua nos países, ele atua de forma continental. Os principados têm essa ação nas nações. Então ele lança uma nação contra outra nação. Os principados fazem isso. Depois vai ter, dos principados, vai ter as potestades. São demônios que trabalham no país. Principado, ele é internacional, ele está de forma mundial. Nações, provocando continentes inclusive. Mas aí quando vai para potestades, são demônios que trabalham dentro do país. No nosso país, por exemplo, no Brasil, existe uma potestade no Vale do Paraíba. Está lá, é uma potestade no Vale do Paraíba. Tem algumas potestades dentro do nosso país. São potestades que governam o país. Eles vão atuar assim. Existem os chamados terceira classe, são os dominadores que trabalham já nos estados, em todas as repartições, prefeitura, escola, hospital, fórum, Santa Casa, departamentos diversos. Esses aqui são os dominadores, eles vão trabalhar dentro dos estados. E depois vai chegar essas hostes. Então são 4 categorias: principados, potestades, dominadores e as hostes, que são hostes ou forças espirituais, a mesma coisa. Essas hostes são demônios de baixo calibre, de baixo instinto, sujo. São aqueles que vão atuar no povão. É o que vai fazer a garota prostituir, é o que vai fazer o menino cair na pornografia, nas drogas, é o que vai fazer o casal separar. Essas hostes vai fazer o trabalho sujo. Essas hostes são os mesmos que abaixam em centro espírita, falando que é Exu Caveira. São hostes. Quem faz isso são as hostes. O principado perde tempo com isso. As hostes são aqueles que atuam no povão. As hostes, eles têm essa habilidade de trazer prostituição, tráfico, drogas nos vícios, separa casais, traz discórdia, briga de boteco, suicídio, assassinato e por ali vai. São as hostes fazem isso. Sexo ilícito, promiscuidade, homossexualismo e por ali vai. São as hostes que fazem isso, eles têm essa incumbência de fazer isso. Aí as hostes têm que prestar conta para os dominadores, que por sua vez prestam conta para as potestades e daí para os principados. E assim é bem organizado. Jesus, ele chega a dizer, é Jesus que fala isso, que são tão bem organizados que é impossível um demônio expulsar outro. É Jesus que fala isso, falou, vocês estão achando, é impossível. Como que vai um demônio expulsar outro? Isso não existe, é impossível. Eles são muito bem organizados, muito bem hierarquicamente organizados, e eles atuam assim. Agora,
Por que Satanás quer destruir o ser humano? Por causa desses dois textos aí. Se você está ligado na mensagem, você vai entender. Isaías 14:14. Subirei, diz o texto, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Ele está dizendo, eu vou subir, eu vou passar dos anjos, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Por causa disso, ele odeia o ser humano. Aí Gênesis 1:26 está assim, então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus cria o homem à sua semelhança, semelhança que ele cria o homem. Lúcifer queria tê-la, e ele não tem. Eu vou subir, eu vou ser semelhante, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Aí ele não consegue, aí o Altíssimo, num dado momento da eternidade do tempo, ele vai, planta um jardim no Éden, não é no Éden, e ali ele coloca o homem, sopra o fôlego de vida e fala, façamos o homem como está aqui, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Semelhança tem a ver com caráter, com o mesmo caráter que temos. Por isso, você vai ver tanta destruição, tanta deformidade na humanidade. O inimigo, ele quer fazer o que então com o homem? Ele quer deformar a semelhança que você tem com Deus. Não tem aquela frase, tal pai, tal filho? Pois é, assim como Deus é, você é, criado à sua imagem e semelhança. E essas hostes todas, por uma questão de vingança, de ódio, de natureza, natural, uma natureza, então ele quer deformar aquilo que Deus me colocou como imagem, semelhança dele. Já que ele não tem a semelhança e eu tenho, ele quer deformá-la. Ele quer deformar a semelhança que nós temos. Isso aqui é terrível. Tanta deformidade. Agora, o que isso tem a ver com o texto original de Judas? Agora que eu vou voltar para a mensagem, o que isso tem a ver com Judas? O que isso tem a ver com tanto suicídio? O que isso tem a ver com a tua tristeza? O que isso tem a ver com tudo isso? Porque o inimigo, ele vem para fazer algo. O que isso tem a ver com o texto original da mensagem? Eu vou enumerar algumas coisas aqui, ó. Judas, ele trai a Cristo, ele trai os discípulos. Judas rouba dinheiro das ofertas. Judas, ele vende a Cristo. Judas tem sentimento de culpa, e Judas se suicida. Trajeto de Judas. Ele passa por tudo isso aqui. Judas, ele vende Cristo pelo preço de um escravo. Você sabia que 30 moedas de prata era o preço que se vendia um escravo? Aonde que está isso, pastor? Está em Zacarias, aí, olha na tela, capítulo 11, verso 12. Então, eu me dirigi a eles, concluindo, se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo. Quanto? 30 moedas de prata. Então 30 moedas de prata é preço de escravo. Judas vende Jesus pelo preço de um escravo. O que ele não sabia, que ele estava vendendo Jesus com o preço de escravo para eu e você sermos livres. O preço de escravo que comprava Cristo e que ele deixou, que assim fosse, é para que eu vivesse livre. Porque esse preço de escravo era para mim e para você, mas ele vende pelo preço de escravo, porque esse preço de escravo não poderia escravizá-lo, mas poderia libertar a mim e a você, e assim o fez. Preço de escravo. Agora, por que Judas faz tudo isso? Pelo mesmo motivo que a humanidade hoje se submete ao inimigo. João 13:27 diz assim: assim que Judas comeu o pão, está escrito, quem que entra nele? Satanás entrou nele. Diga, entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens a fazer, o que tens para fazer, faze-o logo, faz depressa. Assim que ele come pão com Cristo na mesa, Satanás entra em Judas. Mas pera lá, o diabo entra em crente? O cara andava junto com Cristo o tempo todo na mesa. E agora o diabo entra nele. Mas aí você vai ver no texto de Lucas, no capítulo 22, verso 3,
Então Satanás entrou em Judas de novo, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. Opa, Satanás entra em um dos 12 discípulos, não era em qualquer um, não era em alguém num boteco, alguém num prostíbulo, não, é em um discípulo. Ele pega e entra num discípulo, e Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez, e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Note que Satanás entra em Judas, nessa época Satanás estava pela terra mesmo, naquele tempo era o próprio, e ali ele entra em Judas, mas ele não torce, ele não ronca, não rosna, entra nele, ele vai vender Jesus. Tem gente achando que Satanás entra na pessoa, ele vai virar um bicho. Não, quando entra essas hostes, sim. Mas tem muita gente que está possuída a mente pelo diabo e vai vender Cristo, vai vender seu irmão, vai vender o evangelho de forma torcida. Tem muito pregador de púlpito, lamento em dizer isso, mas tem pregadores de púlpito, que Satanás entra nele e ele prega. E Satanás entra em Judas, ele vai vender o próprio Cristo. Ele pega e sai e vai vender Cristo, vai falar com os fariseus. Um dia, eu não lembro quando foi, alguém falou assim: pastor, é o seguinte, quando Jesus escolheu Judas, ele estava equivocado? Eu falei, eu não estou ouvindo isso, eu não estou escutando esse negócio, eu não estou ouvindo isso. Lógico, eu não falei isso para a pessoa, mas surge assim, sim, mas por quê? Porque ele era ladrão, Judas era ladrão, a Bíblia já vai descrevendo que ele mexia na bolsa, ele já era ladrão, ele já tinha um caráter deturpado. Jesus, com o seu discernimento, sua onisciência, ele não sabia, ele equivocou com Judas, ele já sabia disso tudo, caráter totalmente enrolado, deturpado. Existe um fenômeno hoje, principalmente agora, nesse tempo agora, nesse 2018 aí, tá forte, de pessoas desigrejadas. Ele é desigrejado, ele conhece o evangelho, andou com Jesus os 3 anos, ele conhece o evangelho, conhece tudo, ele anda com Cristo, sabe tudo, mas aí ele sai, você vai falar com ele, sabe o que ele fala, o desigrejado fala? Eu não suporto mais igreja, rapaz, está corrompida, a igreja corrompeu na terra, a igreja está corrompida, a igreja está ruim, eu estou fora desse negócio, a igreja não presta, eu posso servir Deus em casa, porque afinal, eu já conheço a palavra, e aí ele vai fazendo isso. Agora eu pergunto para você, aonde que está na Bíblia? Não procura agora não, porque deixa para procurar em casa, durante o dia de amanhã, ou a semana, não, o mês de maio, não, procura o mês de junho também, ou melhor, procure o ano todo, procure até o resto da vida. Onde que está escrito na Bíblia que a igreja é perfeita? Se você achar, você me fala onde que está escrito na Bíblia que a igreja é perfeita. Qual é o lugar na Bíblia onde está escrito que a igreja ela é toda perfeita? Qual foi o profeta, qual foi o Cristo que falou isso? Quem falou que a igreja é perfeitinha? Quando Jesus ele escolhe Judas, ele já está dizendo para mim e para você uma coisa muito simples. Ele está dizendo assim, olha, até a igreja que eu comando é imperfeita. Ele já está me comunicando, até a igreja que eu sou líder, direto é imperfeita, você está esperando o quê? Daqui para frente é pior.
Mas aí a gente vê um monte de desigrejado, que agora ele se sente muito perfeito e vê defeito em todo mundo, e ele sai da igreja. Ele simplesmente abandona a igreja, abandona a pastora, abandona uma história, ele larga todo mundo e vai embora. Não, essa igreja some, ele fica desigrejado, ele abandona, ele se sente aborrecido, entristecido, chateado, e ele vai embora. Ele pega e abandona simplesmente, ele vai embora. Por quê? Porque para ele os imperfeitos ficam lá na igreja. Eu vou sair agora, eu vou ficar porque eu estou melhor. Eles são tudo imperfeitos. E aí ele abandona, ele pega, deixa de lado. E Jesus, ele vai me ensinar que amadurecer é conviver com as diferenças. Uma igreja madura não precisa ficar abandonando ninguém. Por quê? Porque se eu estou maduro, eu já aprendi a viver com diferenças. Jesus vivia com Judas, Jesus vivia com um cobrador de impostos, ele vivia com todos ali. E por que eu tenho que achar um monte de defeito e sair, ser um desigrejado? Tem gente que se sente madura demais, sai da igreja, e eu acho isso muito engraçado, porque assim, ele se aborrece com a igreja e sai, aí você se aborrece com o trabalho e não pede a conta. Interessante esse negócio. Você se aborrece com a igreja e vai embora, aí aborrece com o teu emprego, você não vai lá pedir demissão, vai? Você muda de time quando o teu perde? Não. Por que é só a igreja que quer abandonar? Por que só quer abandonar a igreja? Por quê? Então está cheio de desigrejado. Então é por isso que o próprio Cristo, ele escolhe também Judas, para que a gente visse que a igreja que ele cuidava pessoalmente tinha imperfeições também, como a própria tipologia da própria arca de Noé, que você já conhece muito bem essa história. Mais de 40 dias dentro de uma arca, animal de tudo quanto é tamanho, mau cheiro de tudo quanto é tipo, caca de tudo quanto é tamanho, mau cheiro de tudo quanto é tipo, gente defecando, vomitando, urinando, só que era o melhor lugar para se estar. Se saísse fora dela, morria pelo dilúvio. Por pior que seja a igreja, fica quieto onde você está, porque lá fora o dilúvio te pega. Mas vamos seguir. Por que o diabo entrou em Judas? Estou acabando. Por que o diabo entrou em Judas? Vamos lá. Primeiro, Judas não tinha uma relação profunda com Deus. Todo cristão que não tem uma relação profunda com Deus, ele dá vazão. Judas era superficial na relação. Judas, por não ter uma relação profunda, ele era superficial. No seu chamado, no seu ministério, ele era superficial. Ele não se relacionava profundamente, para querer vender o seu mestre por um preço de escravo. Ele tinha esse defeito. Então por que o diabo entrou em Judas? Por que o diabo pode entrar em pessoas dentro da igreja que se diz crente? Por causa disso, não tem profundidade no relacionamento com Deus. Quem não tem uma relação profunda com Deus, terá uma relação profunda com o adversário. Não tem para onde você ir. Ou você se relaciona profundamente com Deus, ou vai ter uma relação profunda com o diabo. Não tem como evitar, não tem campo neutro. Quem pensa que está em campo neutro, já está na outra relação. Quem não se aprofunda em Deus, o diabo se aprofunda nele. Judas nunca se aprofundou no relacionamento, no abraço, no carinho, no bate-papo, no aconchego, no amor. Não, ele era um cara político, mau caráter. Ele pensava em outras coisas. Ele até amava Jesus do jeito dele, mas ele tinha interesses próprios. Cara independente. Então por que o diabo entrou em Judas? Porque Judas não tinha uma relação profunda com Deus. Então, se você não quer que o inimigo entre na tua vida, comece hoje a aprofundar na tua relação com Deus. Leia um texto bíblico de manhã. Não consegue ler a Bíblia toda? Lê um versículo. Tira 5 minutos de oração. Senta com a família na mesa, pelo menos para uma refeição, café da manhã ou café da tarde, mas fica junto. Chama Deus para a presença de Deus para a mesa. Tenha essa relação que ele não tinha. Segundo, Judas só vivia a materialidade. Judas só vivia a materialidade. Ou seja, se Judas vivesse uma vida espiritual, se ele vivesse uma vida espiritual como eu e você devemos viver, tudo que nós vamos fazer deve ser para a glória de Deus.
tudo. Se você for lá em casa, hoje tivemos 2 visitas lá, né? 2 Joãos. Um João escrevendo mensagem, 2 Joãos lá. Aí eles foram ajudar a pastora a fazer uma coisa. Uma vida espiritual, você pode lavar o quintal de casa, você pode lavar o carro do teu irmão, você pode fazer qualquer coisa lá no teu trabalho, você pode fazer. Se for para a glória de Deus, isso é uma vida espiritual. Mas se você faz isso, e não é para a glória de Deus, é vida materializada, você só pensa no momento, vai esperar um retorno, é uma vida natural. Eu posso muito bem viver uma vida natural de forma sobrenatural. Como? Quando eu faço algo que é natural, porém para a glória de Deus, aí aquilo que eu faço que é tão natural, mas é para a glória de Deus, se torna uma ação sobrenatural pela intenção do coração com que faço. Então você vai lavar o carro do seu irmão, que ele está correndo, está sem horário, você viu que o carro dele não está bem, fala, irmão, deixa eu lavar teu carro, quero dar um agrado, eu gosto de você, vai lá e faz. Enquanto você está lavando ali, Deus, isso aqui é para o Senhor que eu estou fazendo. É algo natural, mas Deus recebe uma resposta sobrenatural, porque é por causa dele que você está fazendo. Mas Judas não, só fazia por coisa material. Eles viviam uma vida materializada. Viver no natural, de forma sobrenatural, seria o ideal. Pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, diz Colossenses. Então eu tenho que pensar no que é de cima. Quando eu penso, escute isso, quando eu penso só nas coisas de baixo, aquele que é baixo me rebaixa. Grava isso no teu coração. Quando eu só penso em coisas da terra, coisa material, coisa baixa, aquele que é baixo me rebaixa para aquele baixo que eu estou vendo. Então Deus sabiamente, um conselho divino diz, pensai nas coisas de cima, porque se você ficar focado na terra, coisa material, é para lá que você vai. Aquele que é baixo te rebaixa, vai te levar lá para baixo. Quem só vive materialidade, quando tem uma oferta, ele vende e se vende, igual Judas fez com Cristo. Só pensa no material, só pensa na terra, só pensa em dinheiro, só pensa em coisas, só em coisas. Terceiro, por que o diabo entrou, Lúcifer entrou em Judas? Terceiro, porque Judas era covarde. A Bíblia diz em Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Judas era covarde. Você sabia que tem pessoa que é igual água? Jesus é conhecido na palavra como a fonte da água da vida. Ele diz, eu sou a água da vida. Então ser a água da vida é uma água viva que me dá vida. Mas existe água que é água morna e morta. Tem muitas pessoas que são igual água. Judas era um covarde, ele era igual água. Quando Judas foi tentar, veja bem, por que é igual água? Você vai compreender aqui já. Quando Judas foi tentado pelos sacerdotes, ele cedeu à tentação, ele ficou naquele campo onde estão os sacerdotes, e ele simplesmente vende, ele gostou da ideia. Pega e vende Jesus por um preço de escravo, ele pega e vende. Por quê? Porque ele tinha assim, é um covardão, ele não assumia quem ele era. Sabe aquele crente que tem vergonha de ser crente? Aquele que é crente, é cristão e tem vergonha de proferir sua fé? Aquele que tem vergonha, que camufla a sua fé, que quer esconder de todo mundo? Assim é ele, Judas. Judas é aquele cara que ele consegue vender o mestre, por ele ser um sujeito covarde. Judas, ele se conforma com aquilo tudo, e aí ele vende Jesus, ele vai vender Cristo, ele pega e vende. Judas não vive. Veja, Romanos 12:12, tem um texto áureo para mim e para você essa noite. Diz assim, ó: e não vos amoldeis, ou seja, a tua versão talvez dirá, não vos conformeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, das vossas mentes. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, qual seja agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus. O que é conformar, pastor? Conformar é assumir a forma de. Conformar é tomar a forma. Conformar é ser da mesma forma. Judas era assim, uma água. Essa água aqui, embora ela seja água no copo, ela assume a forma do quê? O que ela assumiu a forma daqui? Do quê? Do copo. Se eu pegar essa mesma água e eu pego e derramo nesse outro copinho aqui, eu derrubo ele aqui,
aí ela vai assumir a forma daquele copo. Se eu pego a água, eu coloco a água, embora sendo água, eu coloco essa água dentro de uma garrafa PET, ela assume a forma da garrafa PET. Se eu pegar essa água e pôr num pinico, ela assume a forma de pinico. Se eu pegar essa água e jogar numa poça de esgoto, onde está fétido, ela assume a forma daquela poça de esgoto. Por quê? Porque é água. Tem cristão que é água, ele assume a forma de onde está. Independente do lugar onde você está, você tem que saber quem você é, assumir quem você é e manter a sua forma em Cristo. Você não tem que mascarar quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou cristão, professo minha fé. Vou cortar a tua cabeça, fica à vontade, você não pode fazer mais nada além disso. Eu estou vivo. Então eu preciso, e Judas era covarde. Indiferente do lugar onde você está, continue sendo quem você é. Não seja um crente água, vá assumindo qualquer formato. Aí está no meio da roda escarnecedora, ele conta uma piadinha, ri também. Aí ele está aqui e diz assim, não, eu não posso falar que eu sou cristão. Hein? Não, eu sou quem sou. Deus diz isso. Qual o seu nome? Eu sou o que sou. É Deus que falou, já me ensinando, eu tenho que ser quem sou, filho de Deus. Então Judas não fez. Então, indiferente do lugar onde está, continue sendo quem você é. Guarde isso, todo conformado acaba deformado em sua forma original. Toda pessoa conformada acaba deformada na sua forma original. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com a morte do teu irmão, não se conforme com as dores do outro, não se conforme com morte, não se conforme com suicídio, não se conforme com assassinatos, com roubo, não se conforme com o sistema desse mundo. A palavra diz, não se conforme. Por quê? Para que você não macule a tua identidade, não machuque a sua identidade de filho de Deus. Você tem imagem e semelhança, continue assim, imagem e semelhança. Covardia, o que é covardia? Uma definição boa para você guardar. Covardia é saber fazer saber fazer o que é certo, mas não faz. O que é covardia? Eu sei fazer o que é certo, mas não faço. O nome disso é covardia. Eu sei o que eu tenho que fazer certo, mas não faço. Covarde, você é covarde. Judas foi covarde. Ele sabia, ele era discípulo. Ele sabia, olha, tem como, não tem. Não vai pegá-lo, não me vendo, não estou à venda, meu mestre não está à venda. Covarde. Umas 30 moedas, né? Covarde, o covarde, ele é assim, ele não tem fome, é um água na vida. Quarto, por que Lúcifer entra em Judas? E como que nós aprendemos para que ele não entre em nós? Quarto, Judas negou a vida. Judas negou a vida. Agora eu vou ler uns textos aqui para você. Não sei se coloquei todos, mas eu vou lendo aqui. Provérbios 26, 11 e 12 diz assim: como um cachorro, como um cão, que torna o seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Pois é, certamente tem mais esperança para um tolo do que para essa pessoa. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, é independente, sabe tudo, sabe chão, eu sou o bom, você vê? Pois é, tem mais esperança para um tolo do que para ele. Diz a palavra, como um cão que torna o vômito, assim é o insensato, que repete as suas tolices. Aí, segundo Pedro, capítulo 2, ele vai falar a mesma coisa, de um jeito diferente. Ele diz assim, segundo Pedro 2,20, ele diz dessa maneira: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são mais uma vez influenciados e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho. Era melhor não ter conhecido a Cristo. Se você conhece a Cristo, não tem volta. Seria melhor não ter conhecido. Judas conhecia, sentava na mesa com ele, andava com ele. E Pedro está dizendo, seria melhor não tê-lo conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal.
Judas, presta atenção, ele foi chamado pela vida. Vida aqui não é algo abstrato, vida é uma pessoa. Jesus diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vida é uma pessoa. Essa pessoa que é vida, que é Cristo, chamou Judas. Então Judas foi chamado pela vida, ele andou com a vida, ele comeu na mesa com a vida, mas depois ele nega a vida da qual ele andou e comeu na mesa. Judas, ele fez isso, ele negou a vida. Quem nega a vida, ele dá de encontro com a morte. Judas havia sido convidado pela vida a sair do sistema do mundo. Ele foi convidado. Jesus falou: vem, segue-me. Ele foi convidado a sair, igual você e eu. Eu fui convidado em 1991. Sai dessa vida de trevas que você está, sai daí. Aí eu vim. Mas se eu agora, depois de andar com Cristo, caminhar com Ele, andar com Ele, eu viro as costas para Ele, Ele está dizendo que o estado agora é pior. Quem tem cachorro aqui? Ele está dizendo, é igual o seu cachorrinho. Aí você saiu agora, né? Aí você chega lá, o cachorrinho vomitou. Você deu muita comidinha para ele e acabou vomitando. Mas aí sabe como é que a cachorra dá uma voltinha para lá, para cá, vai lá, lambe de novo, aí você chega e dá uma lambida em você. Porque Judas tinha sido tirado do sistema pela vida, e agora nega a vida e vai voltar para o sistema. Só que quando isso ocorre fica pior, não é mais a mesma coisa, não vai mais acontecer igual. Seria melhor não tê-lo conhecido, diz Pedro. Judas vira as costas para Cristo. Agora que Judas já conheceu a vida e decidiu voltar, se tem alguém aqui hoje que está longe do caminho do Senhor, para de comer vômito, sai da situação de se alimentar de vomitado, de vômito, dejeto. É de lá que você saiu. Ele te tirou e te lavou com a palavra, te revestiu com o seu sangue, já tirou. Então não volte para lá. Se voltar, o mesma alegoria, é voltar para o vômito. Agora, por que fica pior? Simplesmente, ele estava no mundo lá fora, ele não conhecia, ele era ignorante. Quando você não conhece a Cristo lá fora, você é ignorante. Então, você é escravo do diabo sem saber, você é ignorante no assunto, não sabe, ignora o assunto. Pode ser muito inteligente, mas você ignora o assunto, e você está lá escravo do diabo. Mas aí a vida te chama e você vem para a vida, agora você vem para a vida. Mas aí, você vira aquele crentei chato, só vê defeito tudo, e vai embora e vira as costas e vende o mestre, e vai embora. Agora o diabo te tem pior. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Antes Judas era escravo do diabo por ignorância, agora ele é escravo por opção. Agora ele decidiu ser escravo, agora eu quero ser mesmo. Então, você acha que o diabo vai se andar na vida dele igual era primeiro? Não, agora vai ser pior. Porque ele conhecia, virou as costas e agora piorou. Agora o diabo vai fazer com Judas o que por natureza ele faz. E o que ele faz por natureza? João 10:10. O ladrão, o diabo, ele não vem senão para roubar. É essa a ordem mesmo: matar e destruir. Não importa a versão bíblica, a ordem é essa. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba, mata, destrói. Primeiro rouba, segundo mata, terceiro destrói. Judas primeiro foi roubado, roubado na sua essência, roubado na sua identidade, roubado, ele foi roubado. Depois ele morre, depois a destruição continua, porque com certeza Judas tinha familiares. Você sabe quando uma pessoa se suicida, ele é chamado também de assassino, porque ele mata a si e mata os outros. Um monte de gente morre com ele. Um monte de gente morre com ele. Mata um monte de gente, mata esperança, definha. E Judas, ele fez isso. Mesmo depois da morte vem a destruição. Satanás primeiro ele rouba, depois ele mata. A morte, veja bem, a morte não é começo nem fim, é meio. Ele usa a morte como um meio. A morte é meio. Primeiro ele vai roubando. Quando você se sente roubado na fé, roubado na sua fé em Deus, roubado no teu prazer de estar na igreja, roubado na tua alegria de ter comunhão com os irmãos, roubado no prazer de ler a palavra, está sendo roubado só, a morte vem vindo, é meio. A morte é meio, primeiro o roubo. Quando ele vai matar um casamento, o que ele faz? Primeiro ele vem e vai roubando, rouba o relacionamento, rouba o amor, rouba a afetividade, rouba o respeito, vai roubando, depois vem e mata. Depois que mata, parou? Não, agora vai destruindo os filhos.
porque a dinâmica é sempre a mesma, ele vai roubar, vai matar e depois continua destruindo. Mas deixa eu voltar para o tema, vivendo com a vida. Escute isso, é impossível viver sem o autor da vida. Viver sem a vida não é viver, é só existir. Lembra que eu disse no início? Deus existe? Pois é. Viver sem a vida não é viver, é só existir. Tem gente que só existe, ele não vive. Porque para eu viver eu preciso da vida. Eu preciso estar vivendo com a vida para que eu tenha a vida da vida que está vivendo comigo. Nós reciprocamente vamos nos mantendo. Eu amando e Ele me dando vida, porque a vida é Ele. Ele não tem, Ele é a vida. Jesus é a vida, amém? Amém. A vida é, presta atenção nisso, a vida ela é eterna, mas a existência é passageira, por isso tudo que existe acaba. Mas quando eu estou ligado à vida, eu sou eterno, porque o meu eterno é vivo e Ele vive para sempre, amém? Amém. O nosso Deus, Ele é eterno e Ele vive eternamente. Ele não existe, Ele é vida, Ele é caminho, Ele é verdade, é o caminho verdadeiro que me leva à vida, isso é Jesus. Mas eu vou voltar para o texto, João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Só que o texto de João 10:10 não acaba aqui, ele continua, aí Jesus diz assim, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundante. Por que ele está dizendo que eu vim para que elas tenham vida? Porque Ele é a vida. Se Ele veio, a vida veio. E se a vida veio, desde que eu queira compromisso com essa vida, que quer me dar vida. Se você quer dar a sua vida para aquele que é vida, a tua vida passa a ser vida de fato. Se não, é só existência. A Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo e estão em Cristo, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque agora eu estou com a vida. Aquelas hostes não têm domínio sobre mim. Mas com Judas teve por esses pontos que eu te falei e muitos outros. Veja, o ladrão não vem senão. É assim está escrito? O ladrão não vem senão. O ladrão só vem para isso. Mas Jesus fala, o ladrão vem, mas eu já vim. O ladrão vem, mas eu vim primeiro. Ou seja, não tem desculpa diante de Deus um dia. Quando você chegar diante de Deus e falar, eu não sabia não, eu vim primeiro. O ladrão veio, acabou com a minha casa, minha família, minha esperança. Não, mas eu vim primeiro. O ladrão vem, mas eu já vim, eu vim primeiro. É você que não quis vida. Você fez igual Judas, você não quis compromisso com a vida. A morte vem, mas a morte não tem poder sobre quem tem a marca do sangue do Cordeiro. Só lê Êxodo, na saída do Egito. Pega o sangue do Cordeiro, põe no umbral da porta, a morte vai passar, quando a morte passar, não tem acesso, porque o sangue do Cordeiro gera em mim vida. Então se você tem a marca do Cordeiro, você tem vida, e se eu tenho vida, a morte não tem domínio sobre mim. Teve sobre Judas por todas essas brechas que ele deu, mesmo andando com Cristo. Deus está dizendo, só tem um jeito de encerrar esse ciclo maldito, de mortes, de dor, de sofrimento, é fazer o inverso do que Judas fez, é ter prazer na vida. E quando eu falo ter prazer na vida, não é regozijar a vida, não, é ter prazer em Cristo, ter prazer em Deus. Não tem prazer em Deus e quer ter prazer na vida, não vai bater, não vai funcionar. O meu prazer na minha vivência é fruto da minha vida, na vida dele, que recebe dele vida, para a minha vida. Agora eu vivo, porque ele vive. Por isso que Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque agora não vivo por mim, é por Ele. É Ele que é vida para mim. Então você quer interromper as dores da tua casa, da tua vida, entregue tua vida para aquele que realmente é vida. E só Ele, por ser, Ele pode dar. Ninguém pode te dar o que só Ele pode dar. E ninguém pode te proteger dessas hostes, porque só Ele assim pode. Só Ele pode. Vivendo com a vida. Então eu preciso dar a minha vida, a vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muda, escuta isso, você pode esquecer toda a mensagem. Só fica com isso. Muda o teu jeito de viver tua vida. Hoje, se está errado, se está vivendo longe do Senhor, não tem profundidade de relacionamento com Ele,
não tem prazer de estar com Ele, começa a ter. Se você é um covarde, sabe o que tem que fazer e não faz para Deus, diante de Deus, começa a fazer. Começa a fazer. O espírito de morte sai rondando, ele sai cheirando o covarde. Satanás cheira covarde, de longe. Então eu preciso mudar a minha história. Se você tem uma vida terrena, grudada só no que é material, não vem na igreja, porque só pensa no material, não pensa em Cristo, não pensa na obra, não pensa no amor ao irmão. É mais importante uma comunhão com um ímpio, uma festinha de escola, uma festinha com um trabalho, que não é pecado, hein? Não é pecado. Só que quando você é chamado por Deus, você não deixa só o que é errado, você deixa até o que é bom pelo que é melhor. Cuidado com as suas escolhas, cuidado por onde você tem andado. Tudo isso fez com que Lúcifer entrasse em Judas e deu no que deu. E Judas, ele negou a vida, não negue a vida. Pelo contrário, diga: Senhor, eu quero a tua vida na minha vida. Todas as pessoas, no Brasil tem 35 suicídios por dia. Enquanto eu estou pregando aqui, 2 se suicidaram. No Brasil, por dia. Isso você vai entrar lá você vai entrar num site de psicologia e psiquiatria, tem um site oficial, um dado oficial, porém, apesar de ser oficial, é deficiente, porque o número é maior. Muitos não são relatados ali. Entra lá. E por quê? Todas as pessoas que tiram a vida porque foram alcançados pela morte, se foram alcançados pela morte porque um dia negaram a vida. Todas as pessoas que hoje tiram a sua vida, com certeza, tiveram a oportunidade de estar com o autor da vida, talvez, até já esteve, como Judas, e virou as costas, e aí o seu fim é a morte. Então eu preciso começar a orar pela minha casa, minha família, honrar minha liderança. Eu honro meus pastores na medida do possível, faço o mesmo. Eu não sou diferente de você, é só por uma questão espiritual. Ame o seu irmão da direita, ame o seu irmão da esquerda, não critique o reino. Você está na arca, está fedendo, mas é o melhor lugar, fica ali, daqui a pouco a água baixa, fica tranquilo. Permaneça quieto, estamos num tempo delicado, as hostes estão fervilhando, as hostes fervilham, porque os principados, potestades e dominadores estão no comando do sistema desse mundo, do sistema do mundo, não do sistema do reino. O sistema do reino, quem manda é o rei do reino, amém? É o rei do reino que determina sobre minha vida. É o rei do reino que ministra sobre a tua casa, sobre a tua família. É o rei do reino que determina a tua provisão, a tua saúde. É o rei do reino que determina as tuas finanças. Por quê? Porque o rei do reino é dono de todo ouro e prata. É o rei do reino que determina a cura. Por quê? Porque ele é o Jeová Rafá. Ele continua sendo o Deus que cura. É o Deus que cura, ele continua sendo. É o rei do reino que determina sobre minha vida. Ele ministra. Ele só quer de mim que eu queira andar com a vida. A única coisa que Ele quer de mim, que eu admita estar com a vida, tenha desejo de estar com a vida, não seja covarde de ser quem eu sou, admita quem é, leve uma vida de cristão autêntico. Hoje Deus vai virar o ciclo de muitas pessoas. Por quê? Porque Ele está revelando para você algumas atitudes espirituais, Ele quer mudar o ciclo da tua vida. Por quê? Porque só a vida faz isso. Eu vou mudar o ciclo da minha vida. Sem Ele você não muda nada. Mas com Ele, Ele muda tudo. Ele te arranca do fim da fila, põe no começo. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz tudo. Eu tenho que trabalhar dobrado. Não, você tem que adorar dobrado. Você sabia que adorar é beijar? A palavra adoração está ligado a beijo. A beijar a sua face, a beijar a sua testa, a sua fronte. Ou seja, eu estou tão perto de Deus a ponto de beijar o seu rosto. Tão perto dele a ponto de beijar a sua testa, a sua fronte. Adorar, a raiz da palavra adorar é isso, proscôneo, é beijá-lo. Então Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha, se Ele está procurando porque tem pouco, mas Ele está procurando os verdadeiros, porque também tem falso, além de ser pouco, os que tem é falso. Então se você for um verdadeiro adorador, você vai ter o Senhor da vida sobre a tua vida, e esse Senhor da vida muda a tua vida como Ele fez com José, numa noite tirou do calabouço e fez dele praticamente o governador do Egito, em uma noite. O que Deus tem para fazer
Sabe por que a gente sofre? Por causa desse negócio aqui, ó, chamado relógio. Deus, Ele não precisa, Ele não é preso. O que você pensa que pode levar anos, Ele faz em um dia, meia hora, 1 minuto, uma palavra. Ele faz assim. Haja luz, e Ele resolve. Ser curado, vá em paz, tua fé te salvou. O que Ele tem para fazer, Ele não é preso ao relógio. Nós somos, Ele não. Então não se preocupe com o tempo. Então, mas eu perdi tanto tempo, eu agi tão errado. Pois é, se arrependa do que fez. Aí Ele pega tudo que você fez de errado, Ele faz assim um maço assim, Ele pega assim, faz um chumaço assim, e joga no mar do esquecimento, vira as costas, onde ninguém mais pode pescar, e começa uma nova vida com você. Com você. É vivendo com a vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, que eu quero orar por você, em cima dessa palavra, porque vai interromper as dores da tua vida. Muitas coisas da tua vida vão ser interrompidas de ruim. Essas hostes serão afastadas pelo príncipe da paz.